Olá a todos e bem-vindos à Live TV da Rádio Flórida. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração licenciada no estado da Flórida e estamos começando mais um segmento da Immigrant News. E hoje nós vamos falar sobre um dos maiores medos dos imigrantes que estão indocumentados aqui nos Estados Unidos, que é ter qualquer envolvimento com a polícia. Porque o medo sempre é, gente, se eu bater com o carro, o que vai acontecer? Ai, se alguém chamar a polícia para mim por qualquer razão, o que vai acontecer? Então, hoje nós queremos focar em todas as possibilidades em caso que algo aconteça e você venha a ser preso pelas autoridades, praticamente na maioria dos Estados Unidos, mas hoje nós vamos focar no estado da Flórida, tá? Então, geralmente, o imigrante tem um contato com a polícia de uma maneira negativa quando acontece alguma coisa no trânsito, né? Geralmente, o que é mais possível é isso. Óbvio, a não ser que tenha situações de violência doméstica, outros casos desse tipo. Desde que o Biden iniciou a administração dele, eles têm voltado à política anterior do Obama, que é focar os casos de deportação, focar a atenção deles, quando nós estamos falando sobre imigrantes ilegais no país, indocumentados no país, em pessoas que já cometeram crimes graves, né? Estamos falando sobre vendas de drogas, tráfico de drogas, nós estamos falando sobre assassinatos, esse tipo de coisa. Mas isso não significa que infrações de trânsito talvez também não levem pessoas a terem contato e até mesmo terem processos de deportação iniciados contra eles. Então vamos lá. Por exemplo, o exemplo que eu mais escuto e é o que mais acontece, uma pessoa que não tem a documentação em dia, ela está dirigindo e um carro bate no dela. A preocupação é, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Geralmente, nessa situação, nada realmente vai acontecer com a pessoa que foi vítima do acidente de carro. Sim, talvez, se você não esteja dirigindo com uma licença, você levará uma multa por estar sem a licença, mas geralmente o foco é na pessoa que é responsável pelo acidente, tá? Agora, o contrário. Se você for uma pessoa que estava dirigindo e você bate no outro carro e é um acidente grave, geralmente, sim, vai dar a polícia, porque tem que fazer o boletim de ocorrência, e quando a polícia checar a sua identidade, checar se você tem a permissão de motorista ou não, você sim corre o risco, especialmente aqui, dependendo do condado que você esteja, da polícia sim te levar preso. Inicialmente, eles te levam para uma prisão normal do condado ou do estado, e dali que vai começar o procedimento número 1 com o estado pela infração que você cometeu de trânsito. E muitas vezes as pessoas ficam assim, ai não, eu quero já pagar fiança, quero pagar a fiança agora. Entenda que o momento que você paga a fiança, quando a pessoa está presa numa cadeia do condado ou do estado, você está já acionando, por quê? Acionando a imigração, por quê? Assim que você paga aquela fiança, o ICE, né, que é a polícia da imigração, eles têm 48 horas para vir pegar aquele preso e levar ele para o centro de detenção imigratória. Então, o que eu sempre falo para meus clientes, quando eles ligam logo, as pessoas ficam falando assim, mas eu não sei, eu ligo para um advogado depois, eu ligo para agora. No momento que aquela pessoa é presa e ela é levada para a cadeia, você tem que ligar para um advogado criminal e para um advogado de imigração. Os dois. Por quê? O momento que aquela pessoa vai para a cadeia de imigração, você quer que aquele advogado já esteja habilitado para já poder fazer o seu pedido de fiança. Entendendo que, sim, dependendo da infração que você cometeu na área do estado, né, do condado, a fiança, o juiz geralmente vai te dar uma fiança. Do lado da imigração, fiança não é direito, é um privilégio. Então, somente porque você faz o pedido de fiança, não significa que você vai conseguir a fiança. Então,
geralmente eu falo, antes de você pagar aquela primeira fiança criminal, já comece a falar com o seu advogado de imigração, dar toda a informação que ele vai pedir, porque você vai precisar de alguém para se responsabilizar financeiramente para retirar, né, o detento do centro de detenção de imigração. E quanto mais rápido você conseguir juntar essas informações, essa documentação, melhor vai ser, porque quando a pessoa for transferida para o centro de detenção imigratório, ela já vai estar habilitada para o advogado fazer o pedido, tanto para a polícia de imigração para a fiança, quanto para o juiz, se for necessário. Entenda que, em certas situações, a fiança pode ser dada pela polícia de imigração, que é o ICE. Mas se lembre, são certas situações, não são todas. E também não são o ICE de todos os estados que vão dar essa oportunidade de dar a fiança antes da pessoa estar na frente de um juiz de imigração. Eu sempre falo para as pessoas que o engraçado sobre os Estados Unidos é que realmente são Estados Unidos, porque todos os estados estão no mesmo lugar, mas as leis e os padrões que eles seguem, até mesmo do mesmo departamento federal, em cada estado, varia demais de estado a estado. Então, tem lugares que você vai fazer a aplicação para uma fiança com a polícia de imigração e eles sem problema vão revisar, vão te falar se sim ou se não, e se for sim, já dão baixa, já te dão a documentação, no próximo dia você já pode ir lá pagar a fiança para a pessoa sair. Em outros lugares, eles não vão revisar o pedido de fiança. Você vai ter que esperar pela sua audiência, você vai ter que esperar estar em frente de um juiz para poder fazer o seu argumento na frente de um juiz para poder ter a fiança ou não, tá? Então, primeiramente, a pessoa é presa em uma cadeia normal, depois que paga a fiança, ela é pega pelo ICE e colocada numa detenção de imigração. O terceiro passo, sim, vai ser, dependendo de onde que você está nos Estados Unidos, fazer o pedido de fiança para a polícia de imigração, que é o ICE. Se não der certo, você aí tem a oportunidade de fazer o pedido para o juiz. Entendendo que, quando você faz esse pedido, você precisa de vários, como eu estava falando, de requisitos, né? Você precisa comprovar que você não é uma pessoa de risco para a comunidade. Você precisa comprovar que tem alguém que pode e tem como financeiramente de bancar. É igual um sponsor para os outros casos de imigração. Você precisa também demonstrar que você seria mais fácil para você trabalhar na sua própria defesa, obviamente, fora do centro de detenção. Se você tem alguma ou qualquer situação de saúde, agora que nós estamos vivendo na era do Covid, nós também pegamos toda essa documentação sobre a sua situação de saúde para fazer o pedido de fiança, porque pessoas que têm problemas de saúde estão com um risco maior, claro, de ter Covid dentro desse centro de detenção por conta do número de pessoas que estão em cada um desses lugares. Eu, esse ano, tive uma pessoa que um dos nossos pontos para fazer o pedido de fiança para o policial da imigração foi justamente a situação dele de saúde. E nesse pedido, a gente foi bem detalhado em todos os pontos, né, o diagnóstico. Tínhamos notas do médico, tínhamos também a foto de cada remédio que essa pessoa estava tomando por conta da situação de saúde dessa pessoa. E também nós tínhamos todas as provas dos pedidos que essa pessoa já havia feito dentro do centro de detenção para poder ver um médico, para poder tomar o remédio, que ainda não tinham sido respondidos. Então, tudo isso na coletiva ajuda na hora de fazer o pedido tanto para a polícia do ICE, tanto para um juiz. Nessa situação, a gente foi bem sucedido, nós conseguimos tirar esse cliente do centro de detenção, né, da cadeia de detenção da imigração, por conta desses pontos de saúde dessa pessoa. Lembrando que, se você está vindo pela fronteira e você está sendo preso na fronteira, uma das coisas que é necessário, até mesmo antes de você ter ou não a habilidade de ter a aplicação para fiança,
é se você vai ou não passar na sua entrevista de credible fear, que a gente chama, né? Que é uma série de perguntas para checar se você realmente tem um medo de voltar, de regressar ao seu país de origem. Então, uma vez que a pessoa tem essa entrevista aprovada, aí sim ela também tem a elegibilidade para poder fazer um pedido de fiança, tanto para o ICE quanto para a Corte de Imigração, um juiz de imigração. Então, essa distinção é importante. Quando você é preso nessa primeira situação que a gente acabou de falar, geralmente as pessoas, quando logo são presas, nem sabem quais vão ser as opções que elas vão ter para poder lutar, né, o caso delas, para poder brigar o caso deles de imigração perante um juiz. Uma vez que a fiança ela é aprovada, ou pelo ICE ou pelo juiz de imigração, você não é solto de imediato. A pessoa que está encarregada de fazer esse pagamento, ela tem que ir para um centro que aceita o pagamento de fiança e você não precisa estar no mesmo estado que a pessoa está presa. Porque, às vezes, tem situações, voltando na situação das pessoas que estão entrando pelo Caicai, que elas entram pela fronteira do México, mas elas vão terminar no centro de detenção na Califórnia, ou então no Colorado, ou então em Nova York, ou então em vários lugares diferentes, mas que a família ou os amigos estão, por exemplo, no estado da Flórida. Não tem problema. Aqui mesmo na Flórida, você pode fazer o pagamento e a pessoa vai ser solta. Óbvio, geralmente eles pedem para um itinerário, a passagem da pessoa, de avião, as informações de onde que a pessoa vai ficar. Tudo isso é enviado pro ICE, para a Polícia de Imigração, e eles, assim, soltam o preso para poder seguir para o destino final deles, de acordo com o que foi enviado para a imigração. Uma coisa que é importante ressaltar, tem pessoas que quando elas saem do centro de detenção, elas têm sim nossa, gente, como é que é o nome? Uma tornozeleira. Eu sempre esqueço o nome disso, sempre, 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 porque aqui como a gente fala que é pulseira, eu quero só chamar de pulseira, mas é uma tornozeleira, tá? Eletrônica. Ou então, elas também recebem hoje, porque a tornozeleira está em falta com a imigração, eles recebem um telefone para fazer o que é chamado de check-in, né? Tem um dia em específico que você tem que ou comparecer a um certo lugar, ou você tem que tirar uma foto, a sua foto, e mandar para eles, e esse é o seu check-in com eles. Muitas pessoas não sabem sobre essa tornozeleira. Elas não entendem que sim, isso é uma possibilidade. Quando a gente estava falando anteriormente em um dos episódios sobre o visto T, sobre pessoas sendo iludidas, pessoas sendo vendidas um sonho que vira um pesadelo, né? E a realidade é que muitas pessoas acham que, não, eu vou entrar dessa forma, nada vai acontecer comigo, eu não vou ter tornozeleira, nem sabem da existência de uma tornozeleira, e quando entram, isso é exatamente o que acaba acontecendo. Então, sim, tem pessoas que saem sem nada? Sim. Mas também tem várias pessoas que saem com a tornozeleira. E uma coisa super importante, que eu vou ter que falar pra vocês aqui hoje. Gente, cortar a tornozeleira é um crime. Faltar à Corte de Imigração é horrível, porque isso também já te dá uma ordem de deportação imediata. Cortar sua tornozeleira também é horrível, horrível, é um crime. Se depois você for pego pela imigração, pela polícia, pode piorar ainda mais a situação no país. Então, entenda, há maneira de você fazer pedido, sim, para que a tornozeleira seja removida. Lá no escritório, recentemente, um dos trabalhos que a gente mais faz é exatamente esse pedido para que a Polícia de Imigração retire a tornozeleira dos nossos clientes, especialmente se eles já estão cumprindo com todos os outros requisitos que foram impostos nele quando eles saíram do centro de detenção de imigração. Então, mais uma vez, não precisa cortar a tornozeleira. Você não pode cortar a tornozeleira. Você só precisa fazer um pedido para retirar. Não vai ser rápido. Tem pessoas que sim, são rápidas, mas tem outras pessoas que às vezes ficam com aquela tornozeleira por um bom tempo. Às vezes, até mesmo, eu já tive clientes, quando eles vieram procurar a gente, e já estavam com a tornozeleira por 1 ano, tá? Então, é possível você ficar com ela por esse tempo? É. Mas eu vou te falar uma coisa. É muito melhor você ficar com aquela tornozeleira, porque na realidade aquilo dali é uma prisão domiciliar,
pelo fato da pessoa ter infringido uma lei federal, do que você cortar ela e no futuro, se qualquer lei abrir para qualquer tipo de legalização, qualquer reforma imigratória, você correu o risco de não poder entrar nessa reforma imigratória porque você foi lá e cortou a tornozeleira. Então, eu imploro a todos, não corte a tornozeleira, entre em contato com o nosso escritório, tem maneiras legais, né, para você conseguir retirar essa tornozeleira. Então, por favor, eu sei que eu tô repetindo, mas é porque literalmente isso me dá super pânico, porque eu já tive muitos clientes que fizeram isso, que vieram pra gente depois de ter cortado a tornozeleira e falar, doutor, eu quero me legalizar, e agora o que eu faço? Gente, nossa, agora fica bem difícil. Você complicou toda a sua vida porque você não tinha informação, claro. Também a gente tem muita pressão das pessoas, às vezes, que já estão aqui quando você chega e todo mundo fala, ah, não, joga isso fora, corta. Gente, eu estudei pra saber isso. Eu vou pra vários seminários pra isso. Eu tenho contato com a imigração todo dia. Não corte a sua tornozeleira. E agora eu vou parar de falar sobre isso. Próximo ponto. Não só tem a tornozeleira, mas muitas pessoas também, uma vez que você é solto, você tem que fazer um check-in, mesmo sem a tornozeleira e sem o telefone. Às vezes, uma vez a cada 6 meses, ou agora com a pandemia, eles têm marcado uma vez por ano para as pessoas. Eles têm que comparecer num local, aqui no sul da Flórida, é Miramar, para simplesmente checar, você tá aqui, você é essa pessoa, não tá constando nada no sistema, ok, te vejo no ano que vem. Não falte o seu check-in da imigração. Ao mesmo tempo, nós sabemos que, nesse exato momento, a Miramar está fechado aqui na Flórida, por conta da pandemia. Então, é preciso enviar um e-mail para você remarcar. E mesmo se não tivesse fechado, tá? Quando você não pode comparecer, você tem que contatar o ICE, a Polícia de Imigração, para fazer o pedido para eles remarcarem esse check-in, porque esse check-in também é super importante no seu processo aqui nos Estados Unidos, tá? E, mais uma vez, desde o princípio, quando você foi parar, você já devia ter contatado um advogado. Mas se até depois que você saiu do centro de detenção, que você tá com a sua tornozeleira ou não, você tá tendo que ir para o check-in, se você ainda não fez, faça. Ligue para um advogado. Contate um profissional. Por quê? O profissional vai poder falar para você realmente quais são as suas opções para que você tenha as melhores chances daqui para frente no seu caso imigratório na Corte de Imigração. No nosso escritório na Salvador Law, isso é um dos trabalhos que a gente mais faz. Eu, pessoalmente, amo o trabalho de corte, eu amo poder lutar pelos meus clientes na corte. Não tem nada melhor do que você falar para um advogado do governo ou para um juiz as razões pela qual a lei dá ao seu cliente o direito de estar ali. Então, isso faz parte, a gente ama fazer isso. E para vocês que têm dúvida se você tem, sim, um caso viável ou não perante a Corte de Imigração, entre em contato com o nosso escritório. O nosso número é 954-773-8175. E nós também estamos no Insta, no salvador.law. E toda essa reportagem aqui que a gente acabou de fazer, tudo que a gente acabou de falar sobre o que acontece quando você é preso, vai ficar aqui no canal do YouTube da Rádio Flórida e também no Facebook e também no nosso canal, que é o canal do Imigrante USA. Então fiquem ligados aqui na número 1 para mais informações e dicas sobre imigração. Até a próxima!